Estamos na Red Zone, seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. A semana vem passando, a quinta-feira chegou e em quinta-feira é dia de NFL. É na quinta-feira que começa a nossa alegria enquanto torcedor de futebol americano da NFL. E como de costume, vamos fazer aqui as nossas previsões para esta semana 6 de futebol americano. Só lembrando que nesta semana temos mais 4 times aí de bye: Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings. Esses 4 não jogam nesse final de semana. O Vikings vai aproveitar aí muito bem porque jogou lá em Londres, então vai descansar. Quem não vai descansar e jogou em Londres é o New York Jets, mas aí é outra história, eles vão jogar na segunda-feira, então vai ter um pouquinho mais de descanso para eles. Pelo menos nisso a NFL foi sábia. Antes de começarmos a falar sobre esta semana 6 de futebol americano, recadinhos básicos. Like no vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube entender que o vídeo e o canal estão sendo relevantes e espalha ele mais aqui dentro da plataforma. Também deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos, porque isso também ajuda demais o canal a crescer. Somos 260 e estamos aí subindo. Conto com a sua ajuda para isso? Se sim, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Como de sempre, vamos começar por quinta-feira, Thursday Night Football entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, lá no Lumen Field, em Seattle. Agora, vamos lá. Se a gente for analisar por últimas impressões, o que cada um dos times apresentaram nos seus jogos, 49ers perdeu para o Cardinals, sua segunda derrota dentro da divisão. O Seattle Seahawks perdeu para os Giants, uma vitória que eu de fato não esperava, né, dos Giants. E foi uma vitória assim mostrou ali a sua identidade e falou assim, é isso aqui que nós somos. Tá certo, é o Giants. Pode variar para menos aí também, mas conseguiram ir além daquilo que se esperava nesse jogo de domingo passado. Espero um grande jogo, por se tratar de quinta-feira, calendário curto. Os dois jogaram no segundo horário do domingo, então calendário curto. Não espero um jogo bom, tá? Talvez tenha pontuação grande, talvez tenha. Mas, sinceramente, não é o que eu estou esperando, principalmente pelo que eu venho vendo do San Francisco 49ers e também do Seattle Seahawks nas últimas semanas. Tá? Os dois estão aí, em tese, brigando pela divisão. O San Francisco 49ers, 2 vitórias, 3 derrotas. Seattle Seahawks, 3 vitórias, 2 derrotas. Se o 49ers conseguir vencer, empata com o Seattle Seahawks. Só não vai pegar a liderança porque vai ter 2 derrotas dentro da divisão. O Seattle Seahawks talvez mantenha-se aí na primeira colocação, empatados em vitórias e derrotas. Mas, porém, todavia, vamos aguardar e ver. Mas não espero um grande jogo. E meu palpite de vitória, eu vou palpitar hoje no Seattle Seahawks. E não é zica reversa. É questão do fator casa mesmo, porque o 49ers não tem jogado bem fora de casa. Nesse domingo, mais um jogo lá em Londres. Dessa vez, Jacksonville Jaguars e Chicago Bears. Lá no Tottenham Hotspur Stadium novamente. Mando do Chicago Bears. É um jogo que, pelo histórico atual dos times, talvez não demonstre uma qualidade tão elevada como aconteceu com Jets e Vikings no domingo passado. Apesar de um jogo que foi um pouco mais eletrizante no final, né, o jogo passado. Espero muita coisa desse jogo aqui. Jacksonville talvez venha um pouquinho mais animado porque conseguiu sua primeira vitória nesse domingo. O Chicago teve uma boa apresentação contra os Panthers. Para mim, o time do Chicago Bears é melhor. Para mim, as duas comissões técnicas ainda são bem mais ou menos, e mais para menos do que para mais. Tá, Doug Peterson não está fazendo um bom trabalho no Jacksonville Jaguars. E Matt Eberflus não é um bom head coach. Mas eu vou pelo fator, puxando mais pelo atual momento dos dois times e vou de Chicago Bears aqui numa vitória lá em Londres. Primeiro jogo da faixa das 14 horas, é horário de Brasília, 13 horas aqui em Rondônia. Cardinals contra Packers, jogo lá em Green Bay. Aproveite, Cardinals, que ainda não está frio ali na tundra, então dá para jogar um pouquinho bem. Lembrando que os Bears tiveram uma certa dificuldade. Os Packers tiveram uma certa dificuldade para vencer os Rams.
Então pode ser aí talvez um ponto de partida para uma possível vitória dos Cardinals? Pode, o time vem jogando bem, tá? Tem seus momentos bons. Porém, todavia, entretanto, vou de fator casa e colocar vitória para o Green Bay Packers, porque apesar da sua irregularidade ainda em campo, o Jordan Love ainda, eu acho que consegue manter um ataque mais equilibrado. Se ele nesse jogo cuidar melhor da bola, coisa que ele não fez tão bem contra os Rams, se ele cuidar melhor da bola e evitar turnovers, talvez vença até com certa tranquilidade. Mas vou colocar aí um jogo de pontuação elevada, um placar não tão folgado para os Packers, mas vitória do Green Bay Packers. Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Se eu não me engano, o terceiro jogo seguido dos Colts com times da divisão, se eu não me engano. Se não for o terceiro, é o segundo seguido, porque eles perderam para os Jaguars. Foi isso? Perderam para os Jaguars na semana passada. O jogo é em Tennessee. O Colts é mais time que o Titans. Também era mais time que o Jaguars. Só que eu acho que o Jaguars, em tese, pelo menos no papel, é mais forte que os Titans, tá? Eu vou arriscar aqui, vou de Colts, tá? Eu vou com Joe Flacco e companhia limitada. Mesmo que volte o Anthony Richardson, eu iria de Indianapolis Colts, porque eu acho que os Colts vai ter mais competência para passar pelo time do Tennessee. Então, o mesmo jogo sendo no Nissan Stadium em Nashville, eu vou com o Indianapolis Colts. Houston Texans e New England Patriots. As duas últimas vitórias do Texans foram apertadas e com alguns erros básicos do ataque. Nico Collins pode ser dúvida para o jogo, que ele está aí sendo avaliado semanalmente por uma contusão na coxa. Mas, porém, todavia, CJ Stroud, mesmo já sendo um pouco mais aí manjado na questão do seu jogo, ainda é capaz de fazer bons jogos e em excelentes momentos e lançamentos dentro da partida. Como o jogo é na Nova Inglaterra, não vou colocar uma vitória tão fácil para os Texans, mas vou de Houston Texans, porque o jogo é contra o time da Nova Inglaterra, que não é um bom time, e talvez seja o primeiro jogo de Drake May como quarterback titular. Talvez. Existe a cogitação, mas ainda não é certeza. Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Segundo jogo seguido de confrontos divisionais para o Tampa Bay. E a segunda vez fora de casa. A primeira foi semana passada, na quinta-feira, contra os Falcons, vitória dos Falcons. Agora contra o New Orleans Saints, que perderam aí para os Chiefs, vem de uma semana mais curta. E não é porque o Tampa perdeu para os Falcons que eles jogaram mal, não. Foi um excelente jogo dos dois lados, Baker Mayfield, o Kirk Cousins. Mas, primeiro, o New Orleans Saints tem uma defesa forte? Tem, mais forte que a dos Falcons, tá? O ataque é bom? Tem suas boas peças e um jogo corrido excelente, o que talvez seja a dificuldade da defesa do Tampa Bay Buccaneers. Mas o seu quarterback foi para o vestiário ontem, né? Ontem não, nessa segunda-feira, no jogo contra os Chiefs, e o Jake Henry acabou jogando. Eu não vi todas as notícias a respeito do Derek Carr. Estando em campo, talvez tenhamos um jogo um pouco mais parelho entre ataque e defesa de ambos os lados. Se for o Jake Haener, que é novato, talvez a dificuldade seja maior. A vantagem do Jake Haener é que ele tem um pouco mais de mobilidade, coisa que o Derek Carr não tem, o que pode facilitar um pouquinho a vida do ataque do New Orleans Saints nesse jogo. Porém, eu vou de novo de Tampa Bay Buccaneers, porque eu confio muito mais no Baker Mayfield e companhia limitada fazendo um bom trabalho contra a defesa do Saints, do que no ataque do Saints fazendo um excelente trabalho contra a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Mas, opinião minha, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esses jogos que eu já falei, inclusive esse do Tampa Bay Buccaneers contra o Saints. Cleveland Browns contra Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles vem de bye week, talvez tenha colocado um pouquinho de panos quentes nas coisas aí, panos quentes não, talvez tenha colocado aí uma aguinha fria para tentar acalmar os ânimos, principalmente aí na relação quarterback-head coach. Quem sabe tenham acertado aí alguns botões aí. E como o Cleveland Browns é uma perfeita bagunça dentro de campo por conta do seu quarterback, e a defesa dos Eagles é muito boa, eu vou de Philadelphia Eagles porque o jogo é no Lincoln Financial Field. E lá é um lugarzinho bem complicado de se jogar.
O Cleveland Browns é um bom time? No papel é, só que o ataque tá bem ruinzinho, porque seu quarterback não ajuda em nada. Então eu vou de Philadelphia Eagles. Washington Commanders contra Baltimore Colts. Nossa, fui longe agora. Washington Commanders contra Baltimore Ravens. Jogo em Baltimore. Esse jogo vai ser interessante de ver. Como vai trabalhar a defesa dos Commanders contra o ataque dos Ravens? E como vai trabalhar a defesa dos Ravens contra Jaden Daniels e companhia limitada? Daniels está fazendo um trabalho magnífico no ataque do Washington Commanders. Por enquanto, o melhor quarterback novato dentro da liga nesse ano. E aí, ó, disparado, tá? O melhor quarterback novato disparado. Cara, eu fico aqui, sabe assim, apreensivo. Eu tenho gostado muito do jogo do Commanders. E as duas últimas partidas do Baltimore Ravens foram excelentes. E eu vou de Baltimore Ravens, porque o jogo é em Baltimore, local difícil de você jogar. Eles têm jogado muito bem. O jogo terrestre do Baltimore Ravens está muito melhor que o jogo terrestre dos Commanders. E isso eu creio que vai fazer muita, mas muita diferença. Os dois quarterbacks são móveis. Vai ser interessante ver as duas defesas contra quarterbacks móveis. Eu vou de Ravens. Esse jogo eu indico para você assistir. Eu indico mesmo. Vá por mim que você não vai se arrepender de assistir esse jogo. Primeiro jogo da fase das 16 horas. Los Angeles Rams contra Denver Broncos. Jogo em Denver. O Denver está na sua instabilidade, mas está conseguindo ganhar. O Rams tem um monte de desfalques ainda. Consequência. Eu vou de Denver. Eu vou apostar no Denver Broncos de novo. Pelo fator casa e pelo bom trabalho que o Sean Payton está fazendo com o Bo Nix. O ataque tem seus problemas ainda, o ataque terrestre ainda não é bom, mas a defesa está fazendo um estrago gigantesco. E o ataque dos Rams está tendo uma certa dificuldade com algumas defesas mais bem trabalhadas. Então eu vou de Denver Broncos, mesmo que o placar seja baixo, mas vou de Denver Broncos porque o time está me surpreendendo positivamente. Pittsburgh Steelers contra Las Vegas Raiders, jogo lá em Las Vegas. Não vejo diferença nenhuma se o jogo é em Las Vegas ou em Pittsburgh. Eles vêm moído aí por conta da derrota contra o Dallas Cowboys. E eu creio que eles vão jogar aí com mais ansiedade de vitória, porque o jogo é de conferência. E por mais que o Las Vegas Raiders não esteja lá grande coisa, perder para o Las Vegas Raiders pode significar problemas em critério de desempate, caso isso seja necessário, ali no final da temporada regular. Eu vou de Pittsburgh Steelers, mesmo sendo Justin Fields o quarterback titular, porque a defesa está fazendo um trabalho excelente e até o Fields está jogando bem. Ele não está jogando mal, ele tem feito o seu trabalho adequadamente, tem feito poucas cacas. O problema é se ele tiver que depender de progressão na leitura da pós-snap. Aí esse é o problema. Se a defesa do Las Vegas Raiders conseguir forçar o Fields às segundas, terceiras leituras pós-snap, aí a chance é um pouquinho melhor. Caso o ataque com o Aidan O'Connell ou Gardner Minshew consiga também se desenvolver, o que eu acho que não consegue. Por isso eu vou de Pittsburgh Steelers. Detroit Lions e Dallas Cowboys, jogo lá em Dallas. Lembra daquela última jogada no último jogo da temporada regular entre Lions e Cowboys, em que o jogador foi declarado elegível para receber passe e o juiz deu que ele não era declarado? Todo aquele probleminha? Será que eles vêm com sede de vingança? Vamos aguardar. O Dallas Cowboys já está com a moral um pouquinho mais elevada porque venceu o último jogo contra os Steelers lá em Pittsburgh. Porém, todavia, entretanto, eu ainda vou de Detroit Lions porque o serviço lá em Detroit está muito mais bem feito do que o serviço lá em Dallas. Então, eu vou de Detroit Lions, mesmo o jogo sendo lá em Arlington. Último jogo desse segundo horário, ou terceiro horário, né, já que tem jogo em Londres. Atlanta Falcons contra Carolina Panthers, jogo divisional. E eu vou de Atlanta Falcons fácil. Talvez seja um jogo mais difícil por ser divisional? Talvez. O jogo é lá na Carolina do Norte? É, lá em Charlotte. Mas eu creio que os Falcons conseguem aí uma certa folga na vitória contra os Panthers, porque ele teve aquela elevada de ânimo na sua primeira vitória, um jogo não tão ruim, mas também não tão bom no jogo seguinte, após a primeira vitória, mas já voltou ao normal.
já voltou ao normal, mesmo com o Andy Dalton como quarterback titular. Então eu vou de Atlanta Falcons. Cincinnati Bengals contra New York Giants. Jogo em Nova York, no estádio que gosta de bagunçar com os joelhos dos jogadores. Nós temos um Cincinnati Bengals aí que tem jogado até muito bem em algumas partidas, mesmo quando perdem. O problema dos Bengals hoje não é o ataque, é a defesa. E o New York Giants veio de uma vitória muito boa contra o Seattle Seahawks. Vai jogar em prime time, esse é o problema. Daniel Jones e prime time não se dão bem. E eu vou arriscar aqui, eu vou de Cincinnati Bengals. Ô, Zé, mas e de Cincinnati Bengals não arriscar, é certeza. Era certeza também contra o New England Patriots em casa, e eles perderam para os Patriots. Eu vou de Cincinnati Bengals porque é arriscado, porque o jogo é fora de casa. A defesa dos Giants ainda não é excelente, mas é uma boa defesa. O problema dos Giants aqui vai ser justamente o horário do jogo, porque é prime time, Daniel Jones e prime time não se dão bem. Eu vou de Cincinnati Bengals aqui no Sunday Night Football. E para encerrar a semana de futebol americano, semana 6, Buffalo Bills contra New York Jets, jogo lá em Nova York. E curiosidade, esse foi o primeiro jogo do Jets, do Aaron Rodgers, pelo New York Jets ano passado. E não tem uma lembrança muito boa, né? Foi quando ele rompeu o tendão de Aquiles. Qual será a mentalidade do Rodgers para esse jogo? Como estará a mentalidade do Buffalo Bills após a sua segunda derrota? Eu vou de Buffalo Bills aqui. Eu acho que eles conseguem se reerguer. O Dermott talvez dê uma ajustada aí no time. E eu acho que eles se reerguem aí e vai derrubar aí os Jets lá na sua casa, lá no MetLife Stadium. Buffalo Bills vence essa. Eu acho que é um placar apertado, mas vence. Bem, galera, só reforçando, na bye week dessa semana, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings. Aliás, é o Rams que eu tinha colocado aqui em cima. Eu falei Los Angeles Rams, é o Chargers que joga contra os Broncos. Agora que eu vou mesmo de Broncos. Então, é o Chargers contra os Broncos. Eu vou de Broncos, que é mais tranquilo ainda. Tá? Reforçando então, Chiefs, Rams, Dolphins e Vikings de bye. Eles não jogam nessa semana. Bom para eles, ruim para o 49ers na semana que vem, que vai pegar o Kansas City Chiefs. Eu joguei em casa? Mas não adiantou nada contra os Cardinals, contra os Chiefs. Ai. Esse ano acho que nós não vamos para a pós-temporada. Vai só o campeão da divisão, que talvez seja o Seahawks. Bem, esse foi o nosso vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!